Você pode mudar essa rotina, aprender, para falar com Deus. Deus, eu quero ser um instrumento do Senhor nas tuas mãos, para compartilhar. Amém? Vamos orar então por isso? Deus nos abençoe. Deus amado, Deus querido, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder compartilhar o teu Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ó Deus, nos ajude a termos coragem, ousadia, intrepidez, fé, nos livre da incredulidade, dureza de coração, falta de amor ao próximo, nos perdoe, e que possamos nos unir a essa equipe de milhares e milhares de irmãos, que sejam, ó Deus, no Brasil ou fora do Brasil, estão compartilhando a Tua Palavra. Nos abençoe nesse evangelismo, às 3 horas da tarde hoje, que seja uma bênção, sejamos uma bênção para as famílias de Pontalina, que precisam, ó Deus, de receber a mensagem de salvação. Que o Senhor, ó Deus, salve, ó Deus, as vidas, libertando, transformando, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, obrigado, Pai, por essa mensagem que chegou a nós. Um dia o Senhor usou pessoas para que esse Evangelho Salvador fosse falado para nós, e hoje nós estamos aqui. O Senhor nos salvou, o Senhor nos deu a graça de conhecer a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e que assim agora, Deus, possamos passar adiante que nós recebemos esse grande tesouro. Ó Deus, obrigado, Pai. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós queremos estar falando sobre a devocional e oração. Eu quero perguntar para você, qual é o seu interesse pela Bíblia? O seu interesse pela Bíblia está bastante, está forte, ou está mais ou menos, ou está fraco? Qual tem sido o seu interesse pela Palavra de Deus? Por aprender, por conhecer, por aprofundar. Como que está o seu interesse pela Palavra de Deus? Dá uma analisada aí. E aí? Está tendo tempo para ler a sua Bíblia? Eu fico feliz, né? Em ver a disposição que nossa irmã Ordália e também o irmão José, juntos, tinham, e a irmã Ordália continua lendo a Palavra de Deus. Já está em qual livro, irmã Ordália? Em Hebreus. Já está em Hebreus. Já vai ler segunda vez, repetindo, né? Já leu, não, esse ano já leu, agora começou novamente. Já tinha terminado, começou novamente a leitura, né? Então, que bênção, né? A leitura das Escrituras. E nós queremos aprender, nessa leitura, está nos aprofundando. Então, você pode usar um livro aqui como esse, que nós temos aqui usado nas quintas-feiras, que tem auxiliado para você fazer devocional. E aí, em todo final de estudo, nós temos aí a devocional com as perguntas e um texto para você meditar. Por exemplo, no texto aqui de Mateus 18, a pergunta: qual o ensino central desta passagem? E a segunda pergunta: que relação há entre o ensino do texto e a pessoa de Jesus? Terceira pergunta: qual o seu comprometimento diário com esse ensino? E a quarta: escreva uma pequena oração considerando a devocional dessa semana. Então, essas perguntas é para você absorver, né? Você aplicar para a sua vida a palavra de Deus. Pergunta, você entender, o que esse texto está falando de quê? O que esse texto fala a respeito da pessoa de Jesus? E como aplicar a minha vida? Qual o ensino que eu vou praticar para mim colocar em prática? O que Deus está me dizendo para me colocar em prática,
né? E aí escreve uma oração, né? É muito jóia essa. Escreve aí uma pequena oração, né? Relacionado ao texto que você leu, né? Trouxeram a apostila? Vamos aqui lá para o final. Então nós vamos aprender também aqui na prática como usar aqui essas perguntas para fazer a nossa devocional. Você tem aí na sua apostila, lá no final, né? Umas perguntas também para você, como tem naquele livro. Aqui é outra maneira também, você vai ver que é parecido também, de você aplicar a palavra de Deus ao seu viver, né? Porque o objetivo de ler é para absorver, não é só apenas ler por ler, né? Mas ler para praticar a palavra de Deus, amém? Então, olhando aqui as perguntas, né? Nós temos aqui, louve através da oração, é o louvor, é o acróstico louvor, louve através da oração. Então, você começa com a oração e termina com a oração, né? Primeira coisa, você vai louvar a Deus agradecendo pela sua palavra, pedindo a Deus que abra os seus olhos para contemplar as maravilhas da palavra de Deus. E aí você vai ler o texto, né? Aqui fala, ouça o texto, leia atenciosamente, para você não ler nem apressadamente, nem de qualquer jeito, mas ler ouvindo, atento às palavras do texto, né? Aí o U do louvor aqui, do acróstico, o U de utilize boas perguntas. Feito a leitura, você vai fazer boas perguntas com relação ao texto lido, né? Depois o V, vem verifique o contexto. Dá uma olhada no contexto, faça ali algumas perguntas. Depois vem o O de observe possíveis aplicações. O que esse texto está dizendo para mim fazer? Ou aplicar, não só para mim fazer, ou para mim entender daquilo que Deus fez por mim também, está fazendo, né? E o R de relacione-se com Deus, que termina com a oração. Então vai lá no finalzinho da apostila, lá no final, e vamos fazer essa leitura aqui, ó, para a gente entrar aqui no texto. Vamos pegar um texto aqui para a gente estar aplicando essas verdades aqui para nós, ok? Está na página 50 aí. Louve através da oração. Por qual motivo você deseja exaltar a Deus nesse dia? E com que coração anseia se aproximar dele através da sua palavra? Lá em cima, na página 50. É próprio de nossa natureza estar cego para as realidades espirituais e precisamos que Deus nos torne espiritualmente sensíveis para o que Ele quer nos ensinar. O livro de Salmos contém uma oração que pode ser útil. Abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, versículo 18. Então, a primeira coisa é essa. Antes de ler, ore. Amém? Antes de ler, ore. Agora o ó. Ouça o texto. Ao analisar a passagem, quais são as verdades e princípios que Deus deseja comunicar? Se você ler a Bíblia ao acaso, um versículo aqui, um versículo ali, é quase certo que nunca entenderá os ensinos importantes da Escritura. Grande parte da Bíblia é destinada a ser lida por parágrafos, seções ou partes, né? Melhor ainda você ler em sequência, toda ela, né? Quem não tem aqui essa leitura, esse plano de leitura diário, ainda tem um aqui, ó. Já tem o seu? Aí você vai marcando, né? Começa lá em Gênesis, vai marcando.
bom? Que maravilha, olha aí, que bênção. Aí você vai ler na sequência, né? Toda a palavra de Deus. E aí você pode, nessa leitura, em alguns textos aí, você pode aplicar isso que nós estamos usando aqui agora hoje, que é o louvor. O acróstico louvor. Ou louve através da oração, que primeiro começa com a oração, ouça o texto. E agora vamos para o U. Utilize boas perguntas. Quais as melhores perguntas para conduzir a melhor compreensão da passagem? Faça perguntas interpretativas que ajudam a captar os fatos. Por exemplo, quais perguntas a fazer? Qual o tema? Qual o tema do texto que eu li? Está falando de quê? Está falando do amor de Deus? Está falando do juízo final? Está falando da justificação pela fé? Está falando, se eu estiver lendo lá no livro de Gênesis, né, de Gênesis capítulo 1, está falando da criação? Ou está falando de morte e ressurreição? Está falando de quê? Qual o tema, né? Então já peguei o tema. O que significa esta palavra? Qual é a linha de pensamento? Por que o escritor diz isto? Mas não deixe de fazer perguntas de aplicação também. O que eu devo fazer? O que eu posso aprender? Em que devo crer? De que devo me arrepender? Como devo reagir àquele texto que eu li? Todo mundo comigo? Está entendendo? Vamos para o V. Verifique o contexto. O que está ao redor da passagem, na origem do livro bíblico, que o ajuda a obter boas respostas. Então, eu li o texto, eu entender também o seu contexto. O contexto é o que vem antes e o que vem depois. Para entender aí, ter boas respostas quanto ao texto. Tenha o cuidado de não interpretar uma palavra, frase ou versículo de um modo que não seja coerente com o contexto próximo ou com o contexto de toda a Bíblia, né? Como é que surgem as heresias e as seitas? Porque isola um texto da Bíblia, um versículo da Bíblia, sem observar o seu contexto todo, né? É assim que surgem as heresias, as falsas doutrinas. Cheque suas conclusões perguntando a si mesmo se o autor teria tido a intenção de que seus ouvintes originais o entendessem como você o está interpretando. Quando Paulo escreveu lá aos Coríntios, o que aqueles irmãos entenderam? E o que eu devo entender hoje? O que se aplica para entender o contexto da época e o hoje também? Quando Moisés escreveu Deuteronômios, o que ele queria dizer lá para aquele povo daquela época, o que ele quer dizer para mim hoje? Eu entender o seu contexto, né? Muito bem. E aí vamos agora para o O. Observe possíveis aplicações. Quais as lições objetivas que o texto bíblico traz para a sua vida em particular? Um exercício muito útil consiste em anotar os principais pontos e aplicações em uma agenda ou caderno. Isso o força a refletir sobre o significado da passagem bíblica e sua resposta a ela, em vez de ler sem muito benefício. Então, é você, depois de lido, depois de feito essas perguntas, você agora, o que eu vou fazer para aplicar isso aqui na minha vida? Para mim, não esquecer. Porque um dos grandes problemas nossos é o quê? É o esquecimento. Mas se você coloca em oração, que é o próximo passo aqui, relacione-se com Deus, você fala com Deus sobre aquilo que você leu, é mais difícil você esquecer. E a gente aprender a praticar. Então o R aí de relacione-se com Deus, né?
O que gostaria de compartilhar com Deus como desafio e motivo de súplica? Converse com Deus em resposta ao que você leu. Peça a Ele que aplique sua palavra ao seu coração, que lhe dê entendimento e fé, que o torne obediente. Se a oração é algo novo para você, pode orar em voz alta ou silenciosamente, mas não se preocupem em usar palavras brilhantes. Deus está interessado na sincera expressão de sua devoção a Cristo. Se você não sabe o que dizer na oração, pode ser de grande ajuda focar sua oração nos seguintes 5 elementos que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, Mateus 6, 9 a 13, né? Que é o que temos aqui também, que a gente não... Vamos só passar para relembrar depois, na página 1 aí, depois da página 50, novamente a próxima página, né? Falando sobre os 5 alvos da oração, que são a honra de Deus, o reino de Deus, a provisão de Deus, o perdão de Deus, o poder de Deus. Lembrando da oração do Pai Nosso, para você e eu aprendermos a orar conforme o conteúdo que Deus quer das nossas orações, né? O Senhor, não é à toa que Jesus nos deu a oração do Pai Nosso, nos ensinando a aplicar isso, para que você ore sabiamente, conforme Jesus ensinou. Então, abra a sua Bíblia lá no Salmo 1, nós vamos pegar esse Salmo, para fazer aqui essa aplicação da devocional, usando, né? Você pode usar, como eu disse, tanto o livro como ou esse aqui, ou outro que depois nós vamos estar ensinando para os irmãos, como está absorvendo mais do texto bíblico, compreendendo, né? Aquilo que você leu. E nas dúvidas também, anota, pergunta o pastor, pergunta o presbítero, eu li isso aqui, mas o que está falando aqui? Me explica aqui, por favor. Todo mundo achou o Salmo 1? Vamos ler juntos? Quem sabe o Salmo 1 de cor? Salmo de número 1. Deixar todo mundo achar. Alguém sabe esse aí de cor? Alguém sabe o 91 de cor? O 23 vocês sabem, né? Pelo menos o primeiro versículo, né? O Salmo 23. Qual que é o primeiro versículo do Salmo 23? Ah, muito bem, Maravilha sabe ele todo, tá vendo? Que beleza? Boa aluna, isso aí. Exercitar a memória, né? A gente sabe que o objetivo não é o principal, não é esse, de fazer com que a nossa memória não venha atrofiar, mas é principalmente aprender a palavra de Deus. Mas essa questão de memorizar, irmãos, que muitas vezes não tem sido tão valorizado, mas é uma bênção para o seu cérebro, você sabia disso? É uma bênção para o seu cérebro. Você quer ver? Tem alguns irmãos aqui que fazem academia. Por que eles fazem academia? É porque eles estão querendo ter o corpo, como a turma diz, né? Sarado. O corpo, né? Sim, naquele... Eu também estou chegando quase nessa ponta de ir para a academia também. Acho que já deveria ter ido. Já não fui ainda porque ainda estou fazendo caminhada, estou jogando futebol. Porque você tem que cuidar, senão você vai, o que vai acontecer? Você vai atrofiando, né? Você tem que fazer um exercício para não ir atrofiando. Nosso corpo necessita disso. Agora, a sua mente também, sabia disso? Você tem que pôr a sua mente na academia. Uma das maneiras de fazer isso é leitura,
e memorização. Olha aí que benção. Tem pessoas que têm sido aí pegas pelo Alzheimer, né? Não é Alzheimer, é Alzheimer, mal de Alzheimer. O mesmo aqui nós temos aqui um vizinho nessa situação. E dá dó, irmãos. E nós estamos sujeitos, a gente não exercitar o nosso cérebro, pode atrofiar também. Então está aí uma motivação para mim e você memorizar. Se esforça. E Deus está contigo. Tinha irmã lá em Goiânia que ela vivia pedindo a Deus o Salmo 91 de cor. E até que ela conseguiu memorizar todo o Salmo 91. Então, pastor, mas não esquece demais. É claro que esquece, você não está exercitando, mãe. Nossa tendência é essa mesmo, cada vez mais ficar esquecido, cada vez mais vai só atrofiando. Então, exercita, né? Pega aí alguns versículos da Bíblia, um salmo, por exemplo. Aí eu vou fazer o objetivo, Deus está comigo, Deus vai me ajudar e eu vou conseguir. Nem que eu gaste o ano inteiro. Tá certo? Agora, para quem já foi alguma vez na academia, a primeira semana o que acontece? As 2 semanas primeiras, dá vontade de desistir, não dá? Dói tudo, parece que dói até o fio de cabelo, dói tudo, o corpo não está acostumado, velho. Vontade não, Deus me livre, tá tudo doendo. É, né? Lá no mês, principalmente de férias, a hora que você volta. Tá vendo? Olha, a senhora tá fazendo? Olha aí, viu? 30 anos sentado, agora tem cardinho. Tá vendo que beleza? E quem mais está fazendo aqui? Deixa eu ver quantos estão fazendo academia. Olha que gracinha, gente, que beleza. Pastor, vai até terceira por 10, se eu fizer 15 minutos, isso vai ser purinho também. Tá precisando. 2 anos. Então, o que acontece? No começo, dá vontade de desistir, porque dói tudo. Mas você vai parar? Você não para, por quê? Porque você sabe que o benefício, não é? Aí depois o corpo vai acostumando, é o benefício que o corpo vai acostumando. No começo tu ia tudo, irmã Regina, como é que era lá? Irmã Regina, deu vontade de desistir no começo? No começo deu vontade de desistir? 2 semanas tu ia tudo, né? Então, mas desistiu? Não, né? Já está há quanto tempo já fazendo academia? Tempinho bom já? Mais de ano já está fazendo? Gente, o irmão Zezinho faz a caminhada, né, irmão Zezinho? O senhor faz caminhada? Parou, né? Vai ter que fazer algum exercício, né? Porque a irmã Regina vai estar deixando o senhor para trás. Então, agora preste atenção numa coisa. Eu estou falando aqui da academia física, porque nós, na vida espiritual, nós precisamos também entrar na academia. A vida espiritual não é diferente não, irmãos. Se eu e você não observar a leitura, a oração, o que vai acontecer? A gente acomoda. A gente só vem para a igreja, quando vem, volta para casa, tá bom, né? E vai só aquela vidinha, aquele no automático. Liga o botão automático lá e pronto, vem para casa, na igreja,
para casa, para a igreja, né? Abre a Bíblia e deixa quieta lá, ou senão a Bíblia está empoeirada, guardada lá no canto. Se eu e você não colocarmos a nossa vida espiritual na academia espiritual, aí é prejuízo, né? Prejuízo. Então, procura exercitar o seu cérebro também, na academia de Deus. Amém? Você está matriculado na academia de Deus? Por que você está aqui na escola bíblica dominical? Você quer aprender, não é? Deus tem tocado seu coração. Parabéns para você, que Deus te abençoe. Continue firme. Continue firme. Porque tem outros que poderiam estar aqui, não estão, não é? O que está acontecendo com esses que não estão aqui, que poderiam estar? Está atrofiando. Está atrofiando. E aí, se não exercitar, e aí no exercício, nesse de querer, no começo, dá vontade de parar, de desistir. No começo que eu vou memorizar, dou conta não, é difícil demais memorizar isso aqui, esse salmo. Eu tentei, mas não dei conta não. Não, é claro, se você não insistir, não perseverar, você não vai não, é igual na academia, dá vontade de desistir, porque dói tudo. O cérebro não está acostumado com, né, exercitar a memorização, mas quando você vai forçando, aí você tem que forçar o cérebro a trabalhar. Você que tem que colocar o ritmo, né? E com a graça de Deus, a gente vence. Amém? Bora então ler juntos o Salmo de número 1, vamos lá? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Glória a Deus. Nós vamos aplicar aqui, mas eu lembrei aqui até para te incentivar um pouco mais, né? Alex, como que ficou a questão da cirurgia do joelho? Está descartado? Então, o Alex estava na questão de talvez ter que operar do joelho. Alguém aqui já fez a operação do joelho? E aí o médico recomendou o quê? Fazer fortalecimento e ir para a academia. Dá um jeito. E hoje está aí, ó o resultado. Praticamente, né? Está resolvido. Vai ter que voltar no médico para ver o que o médico fala, mas melhorou? Mudou? Está até jogando um pouquinho futebol, né? Então, olha para você ver. Que diferença que fez, hein? Para quem estava, se não tivesse observado isso, estava na fila da cirurgia, meu amigo. Tem que operar. Faz diferença ou não faz? Então, assim também, irmãos, tem irmãos aí que estão caminhando, está atrofiado, né? Se não despertar para a academia espiritual, está na fila da cirurgia também, né? Vai ter que passar pela cirurgia de Deus. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente possa levar a sério essa academia espiritual também. Amém? Então, vamos. A primeira coisa que nós já oramos no começo, mas a primeira coisa que a gente faz antes até mesmo de ler o texto, vamos começar então,
fazendo aqui, seguindo aqui os passos, né? Vamos seguir aqui os passos. Primeira coisa que a gente faz é o quê? No louvor aí. Ou louve através da oração. Então feche seus olhos comigo, vamos fazer uma oração. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Ó Deus, abre o nosso entendimento, nosso coração, essas verdades, ó Deus, que vamos estudar juntos aqui. O Senhor nos ensine, possamos aprender e aplicar ao nosso viver diário. Eu te peço e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, feito a oração, o segundo passo que você vai fazer é o quê? Ouça o texto, certo? Então, ler com atenção. Vamos ler novamente? Agora eu vou ler aqui e vocês vão acompanhando. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Se você quiser ler mais de uma vez, ouvindo o texto, né? Ouvindo, como Deus falando com você, porque é isso que está acontecendo, Deus está nos falando através de sua palavra. Amém? E aí vem o de utilize boas perguntas. Quais as perguntas que nós vamos fazer para esse salmo aqui? O salmo, ele foi escrito por quem? Aqui não está dizendo qual o autor, né? Mas você pode ir lá também nas perguntas lá. O salmo por si só já está dizendo que é um texto que está relacionado à oração. O livro de Salmos é um livro de orações, né? E aí você pode ir lá também sobre as perguntas, né? Uma pergunta. Então a gente pode resumir aqui em duas perguntas para facilitar nossa estudo. Primeiro, qual que é o tema do texto lido? Alguém sabe dizer aí? Qual que é o tema do Salmo 1? Um de cada vez para não dar tumulto. Hã? Felicidade do homem? Às vezes o negrito aí pode ajudar, hein? Dá uma olhadinha, pode olhar aí, pode olhar no Salmo. A gente não é prova não, pode olhar. Tá caminhando, o que mais? Mas fala só do justo? Tá vendo? Olha aí, né? Até o verso 3 aí fala das características do justo, tá? Aham. Depois os ímpios em contraste à questão do justo, né? O Alex está dizendo aqui o contraste dos dois fica claro aí no texto, né? Falou do justo, como que o justo vive, né? E depois justa, muito bem. Muito bem. A felicidade e a infelicidade, né? A felicidade é viver como justo e a infelicidade é viver como ímpio, né? E aí, então o Salmo, esse é o tema do Salmo, está falando dos justos e dos ímpios. No versículo de número 4 aí já começa a falar do
os ímpios não são assim. Falou dos justos, versículo 1, 2 e 3. Aí no versículo 4 ele vai falar aí como que é o viver do ímpio. Falando de contraste, né? Um contraste muito forte aí que nós vemos, observamos na vida do justo e do ímpio é o quê? Vamos pensar aí nesse contraste. O justo será bem sucedido, né? O justo será bem sucedido. Perecerá. O ímpio perecerá. Outro contraste. Mas tem um contraste aí que versículo o justo tem prazer na lei do Senhor. O ímpio não tem. E tem uma comparação, né, que o salmista faz dos dois aí, que faz um contraste muito forte. Você percebeu? Um é comparado a um negócio, o outro é comparado a outro negócio. Que negócio é esse? O justo é como uma árvore que dá fruto à beira do ribeiro. E o ímpio? Como uma palha. Não é forte esse contraste? Né? Um é uma árvore, o outro uma palha. Meu Deus. Junta a corrente de águas, que deve tempo dar o seu fruto, é uma árvore frutífera, né? Não murcha. Olhando então para esse contraste, quem é você? Você é uma árvore que não murcha e dá fruto? Ou você está como uma palha? Esse é o contraste aí do ímpio e do justo, né? Tá vendo? Você vai mergulhando mais no texto, perguntando para o texto, você descobriu qual que é o tema, né? Vai fazendo essas perguntas para o texto. E aí, olhando para o contexto aqui, qual a pergunta que a gente pode fazer no contexto? Esse salmo está inserido em qual contexto? Seja próximo, que é o livro dos Salmos, seja mais abrangente em toda a Bíblia. Em qual contexto esse salmo está presente? O restante dos salmos fala também de justos e ímpios. Tem salmo que fala disso também aí, vai falar mais sobre isso. Você vai perceber isso lá no Salmo 7 também, falando, né? Sobre os... E outro livro que faz esse contraste é muito evidente também em outro livro, Provérbios, né? Então a gente observa que ele não é um texto isolado, né, irmãos? Está num contexto maior da Bíblia. Está falando sobre os justos e os ímpios aí em toda a Bíblia, né? Aham. E aí, a gente está falando de justo e ímpio. O que faz de uma pessoa justo? Você pode pegar um contexto maior, né? O que fez você justificado? Cita lá o versículo. Romanos 5:1. Alex vai falar para nós aqui, de cor. Você escutou, Dinamir? Tem que falar mais alto. Você sabe também de cor, parabéns. Muito bem. Justificados. Feitos justos. É isso que é ser justificado, feito justo. Porque nós éramos o quê? Antes da conversão, o que a gente era? Ímpio. Ou você nasceu justo? Aliás, a gente tem que corrigir uma coisa que as pessoas, quando nasce um bebê,
Às vezes as pessoas falam assim, nossa, que anjinho. Nasceu um anjinho ou nasceu um pecadorzinho? Um pecadorzinho que precisa de conversão, vai crescendo e vai mostrando cada vez mais o pecado que está lá, já bebê. A maldade já está no coração lá do pecadorzinho, né? Você já ouviu falar quando o bebê morde o seio da mãe, né? Tá ali mamando e morde, faz birra. Isso vem de onde? Alguém ensinou? Tá lá. Davi vai falar no Salmo 51, né? Em pecado a minha mãe me gerou, né? Eu nasci pecador, iniquidade estava já no meu coração. Então, o que te faz justo? Justificados, pois, mediante a fé. Fé em quem? Fé em você? Fé na igreja? Fé na religião? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Fé em Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem que morreu na cruz para te fazer justo? Jesus. Então Jesus se fez pecado, tomou sobre ele a nossa culpa, o nosso pecado, para que nós fôssemos lavados, purificados de todo o nosso pecado. Quando Deus olha para você, ele está vendo quem? Jesus. Né? Você foi vestido com Jesus, né? Por Jesus. Ele não vê o pecador que você é indo para o inferno. Ele vê você agora um pecador redimido, salvo pelo sangue de Cristo. É por isso que nós cremos que uma vez salvo, para sempre salvo, porque a salvação está baseada em Cristo, né? Na obra dele. Amém? Então, versículo 6. Quem pode ler o versículo 6 aí do Salmo 1 para nós? Verso 6. Qual que é a primeira palavra do Salmo? Bem-aventurado, que significa feliz, abençoado, né? E qual que é a última palavra do Salmo? Perecerá. O que te livrou do perecerá para que você fosse feliz? Fosse de fato uma pessoa feliz. O que te livrou você não perecerá, não perecer? E aí quando se fala de contexto, foi a conversão, né? Quando se fala de contexto, aonde que aparece essa palavra perecerá em outro versículo? Tá fácil agora, tá? Ficou fácil, né? Aê! Então fala de cor aí bem alto para nós. Amém. Tá vendo? Perecerá aí, para que todo que nele crê não pereça. O Salmo está falando de perecer? Que o ímpio não vai perecer? Por que você, que era ímpio, não vai perecer? Porque Deus enviou Jesus Cristo para te salvar. Para que agora você não venha perecer, porque você crê nele como Senhor e Salvador, e agora você é feliz, você é bem-aventurado. Que bênção, irmãos. Amém? Mas além de muita gente que acha que Deus morreu na nossa cidade, eles acham que está salvo, eles não importa que crer e acreditar, e saber que só está salvo. É um engano, né? Engano do pecado. Tem muita gente. Tem gente que fala, não, eu sou gente boa, não fiz mal para ninguém. Deus tem um lugarzinho para mim lá no céu. Está confiando em quem? Em Jesus ou nele? Né? Não entendeu. Não entendeu que é um pecador que precisa de arrependimento. E
É desse jeito. Ó, você precisa de compreender, vai lá na escola dominical, chama essa turma aí para vir. Lá na escola dominical, você entender melhor a palavra de Deus. Não é porque Jesus morreu para salvar nós dois na cama, não tinha que fazer tudo de novo. Uhum. Todo mundo salvo, né? Então. Eles acham que todo mundo salvo. Mas não creio. Então, aí nós temos o ódio e observe possíveis aplicações. Aí você vai aplicar. Nessas perguntas, você percebe que você já está fazendo a aplicação? Você já está aplicando também? O que eu vou viver? Gente, está falando do justo aqui. Eu vou amar a palavra de Deus, eu não vou viver conforme o conselho dos ímpios. A minha vida mudou. Eu não sou mais um ímpio. Eu vou viver amando a palavra de Deus, diz o versículo 2. Quero fazer um compromisso com o Senhor de ter prazer, de ler a tua palavra, de ter prazer na tua palavra, de meditar nela de dia e de noite, de memorizar. Senhor, eu vou fazer um compromisso de memorizar esse salmo, memorizar um versículo desse salmo que seja. Entendeu? Você aplica. É isso que está dizendo aí o ó do acróstico louvor, né? Amém? E várias outras aplicações que você pode fazer. E aí termina com o R de relacione-se com Deus. Você vai fazer uma oração agora, você começou com oração e termina com oração. Sua devocional. Olha que riqueza, irmãos. E isso é para você fazer só na escola dominical? Não, você fazer na sua casa diariamente, todo dia.